As pessoas não conhecem o que é isso e não sabem a gravidade disso, não conseguem dimensionar a gravidade disso. Como que é num período que a saúde mental não era tão focada, ter tido isso, e como é que você lida até hoje? Porque é uma luta constante, né? É uma luta constante, não tenha dúvida que é uma luta constante. Você tem que mudar, você acaba mudando o seu comportamental depois de um período que você... Por isso, antes de falar do meu caso, eu queria falar dessa sacanagem que estão fazendo com o Tite. Ninguém está abordando isso. Isso é muito sério. O Tite passou um período de depressão bravo, bravo, ficou afastado mesmo. E isso é uma coisa muito recente, muito recente. Para você retomar a integridade da sua na íntegra, você retomar na íntegra a sua capacidade profissional, demanda um tempo. Oh, não é do dia para a noite. Você sai, acabou a depressão, volta a trabalhar, você vai render na íntegra aquilo que você rendia antes do período depressivo. Isso não acontece. Oh, caramba, ninguém está abordando esse aspecto a respeito do Tite. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. As pessoas não têm conhecimento do que é isso, do que é uma depressão, uma psicose maníaco-depressiva, um pânico. As pessoas... Oi? As pessoas não conhecem o que é isso e não sabem a gravidade disso. Não conseguem dimensionar a gravidade disso. O meu foi uma depressão intensa, durou 7 meses, e eu voltei para a Jovem Pan. Olha só que interessante essa história. No primeiro dia que eu voltei para... Olha só o que é esse Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta, que faleceu há 2 anos atrás, com 93 anos de idade, que é o dono da Jovem Pan. No primeiro dia que eu voltei, foi o dia que o Silvério saiu para Bandeirantes. Vocês acreditam nisso? Olha essa coincidência. Eu voltei numa segunda-feira, o Silvério estava esperando eu voltar para ir para Bandeirantes. Aí o senhor Tuta me chamou na sala e falou: a partir de hoje você é o titular de esportes da casa. Olha só a aposta desse homem. E o meu período depressivo foi um período grave. Não foi uma depressãozinha comum. Não vou entrar em detalhes aqui que não vale a pena. Mas foi um período grave de depressão que eu vivi. Grave. Foram 7 meses muito grave que eu vivi. E aí o seu Tuta me colocou de titular. Então, o que aconteceu? A depressão, você muda o seu comportamental. Você passa a ter um comportamento diferente. Você procura ter mais leveza para viver. Você não entra... por exemplo, eu na minha idade, você acha que eu quero razão? Se eu discutir com você, eu não quero razão, eu quero paz. Eu deixo a razão para você. Entendeu? Chega uma idade da vida também que você não tem que gastar a sua energia, porque nós somos pura energia. Com conflitos, com discussões, com coisas bobas, né? Então eu procuro mudar isso dentro de mim. Eu procuro mesmo. Não é fácil, é difícil, mas eu procuro. Eu não, por exemplo, se começa uma discussão, existe discussões, não existe? Por exemplo, conflitos de gerações, não existe? Existem discussões familiares, existe também. Eu não entro nessa sintonia mais. Eu não entro mais em briga, não entro mais em discussão, porque isso aí vai te desequilibrando quimicamente. A depressão é um desequilíbrio químico do organismo que atinge o cérebro, mas ela te desestabiliza por inteiro, química, física e espiritualmente. Aí o cara pode entender espiritualmente do jeito que ele quiser entender, dependendo da religião que ele tiver, entendeu? Uns não chamam de alma, outros chamam de espírito. Eu prefiro chamar de energia, porque isso é uma questão científica. Isso não é religião, isso é a ciência estudando esse aspecto espiritual. Então é física quântica mesmo, é algo muito mais profundo, sabe? É uma coisa muito mais profunda. Então, um dia que as pessoas se informarem direito, porque tem gente, sabe, isso me preocupa. Nossa, hoje em dia ainda tomara não, tenho certeza que estar mudando, mas me preocupa. Antigamente o cara tinha depressão, falava, frescura dele, não tem nada. É vagabundo, é não sei o quê. Não, isso é uma doença muito séria.
Então, eu quero fazer um alerta aqui para o Tite, para esse pessoal que critica o Tite sem parar, sabe? Está lá no Cruzeiro, está sofrendo uma pressão desgraçada no Cruzeiro, né? Entendam que o cara não vai retomar o ápice da atividade profissional dele assim, ó, do dia para a noite. Não, demanda um tempo, como demandou para mim. Eu, em 2000, assumi a condição de titular de esportes da PAN, me lembro muito bem, e foram alguns meses mesmo, até que eu tivesse confiança de novo, até que voltasse a minha confiança de forma integral, entende? Foram meses até voltar a minha confiança de forma integral. A minha mulher me auxiliava muito nessa época. Pra você ter uma ideia, ela ia comigo nos estádios. Vocês acreditam? Em 2000, quando eu voltei a trabalhar, vários jogos, a minha mulher foi no estádio junto comigo. É verdade, porque o meu caso foi muito grave, não foi? Aí eu voltei a trabalhar, minha mulher ia, acompanhava eu na cabine, né, para me dar confiança. E isso foi gerando uma confiança de novo, até que esse quadro passou e eu consegui voltar a ter a integral capacidade de exercer a minha profissão. E é o caso do Tite. O Tite ainda não está com a integral capacidade dele, eu tenho certeza disso. Eu não conversei com ele, não falei com ele sobre o assunto, mas eu tenho convicção que ele, por ter passado pelo que eu passei, eu tenho convicção que o Tite ainda não está no ápice da sua integridade profissional. Vai retomar, não tenha dúvida que ele vai retomar tudo isso, mas ainda não está no ápice. E ainda mais num ambiente como o futebol, né, Nilson, que é um ambiente tradicionalmente no qual, como é que eu posso dizer, o comportamento do macho, né, do dominante, sempre foi exaltado, né, a coisa do vigor, né, que você bem citou, da frescura, né, qualquer coisa que fuja do frescura. Vigor, frescura, né? Nós tivemos vários jogadores que passaram por quadro depressivo, gente. Vários jogadores que passaram por quadro depressivo. E as pessoas não têm conhecimento, às vezes, né, do que está acontecendo com a carreira do cara. O Alisson, no São Paulo, se eu não me engano, passou um momento que ele teve um quadro de depressão, não foi isso? Não foi? Sim, foi. O Alisson passou por isso no São Paulo, e ele estava bem na carreira, ele estava jogando um bolão, eu lembro da época, e passou por um quadro de depressão. Então, isso daí é normal, e isso pode acontecer para qualquer cidadão, independente de idade, viu? E esse meio do futebol é meio complicado. Ó, se o Felipe Luiz não tem uma cabeça boa, porque em 50 anos essa foi uma das maiores trairagens, uma das maiores sacanagens que eu vi na história do futebol. Quando fizeram isso com o Dorival Júnior lá no Flamengo, tinham feito com o Rogério Ceni também, numa madrugada. Aí fizeram com o Dorival no Flamengo, o Dorival ganhou títulos no Flamengo, não renovaram o contrato do Dorival. Eu falei, ó, eu vou rogar uma praga aqui, o Flamengo ano que vem não vai ganhar nem torneio de peteca. Você sabe que minha praga deu certo, rapaz? O Flamengo não ganhou nem... Teve um torneio de peteca, Gávea contra o bairro de Botafogo. Adivinha quem ganhou? O bairro de Botafogo. Nem torneio de peteca depois. É só você vir na história aí. Veja aquele ano seguinte, pós-Dorival, que trocou um monte de técnico, fez um monte de contratação errada, e não ganhou nada. Eu falei, não vai ganhar nem o estadual, perdeu o estadual para o Fluminense. E este ano, se Deus quiser, o Flamengo não ganha nem torneio de peteca de novo. Porque essa foi uma das maiores sacanagens da história do futebol, o que fizeram para o Felipe Luiz. Se ele não tem uma cabeça boa, ele entra num processo depressivo bravo também, que mexe com a química do cara, pô. Sabe? Acontece que ele é um cara de cabeça muito tranquila, um cara de cabeça boa, que passou por uma das maiores sacanagens da história do futebol. Marcou a história do Flamengo. Essa sacanagem marcou a história do Flamengo. É isso aí. Mas passa, viu? O cara, viu? Só para concluir, o cara sai mais fortalecido depois, viu? Hoje eu me sinto muito mais fortalecido depois do quadro depressivo que eu tive. Não desejo para ninguém, sabe? Não desejo, não precisa passar. Mas quando você passa, você sai mais fortalecido.